Bikers, sejam muito bem-vindos ao episódio número 2 do Bike TV. Hoje o nosso episódio se chama Tal Pai, Tal Filho. Tá muito legal, espero que você goste. E em gostando, por favor, dê lá a sua curtida no episódio, compartilhe os nossos vídeos no YouTube e também nos siga em todas as outras plataformas aí das redes sociais. Estamos no Instagram, no Spotify, no Facebook, enfim, em todas elas, inclusive até no LinkedIn nós estamos. Bom, gostaria de, antes de começar o episódio, fazer alguns agradecimentos. O primeiro deles é a você que assistiu o primeiro episódio do Bike TV. Nós tivemos uma audiência muito além da esperada. Então, nosso muito obrigado pelo carinho, pelas sugestões, pelas críticas e também pelos elogios que nós recebemos aí. A gente imaginamos, né, que estamos pedalando no caminho certo. Também gostaríamos de agradecer os nossos apoiadores, obviamente, sem eles esse projeto não seria sustentável. Então agradecemos o Cachorrão, o seu melhor amigo na hora da fome, a Equipe Center, o lugar do seu carro, e a Barisul. Saúde é uma prática, pratique a sua. Muito obrigado, espera aí que o Bike TV já está começando. Bom, pessoal, hoje nós estamos começando então o episódio número 2. Estamos recebendo aqui o Mário Fonseca e o Vicente Fonseca, os dois Fonsecas, Mário pai, Vicente filho, né? E são dois apaixonados pelo esporte. Obviamente que essa paixão começou com o Mário, né? E Mário, explica um pouquinho para nós, então, primeiro, sejam bem-vindos, mas explica um pouquinho para nós como é que foi a tua iniciação no esporte. Não no ciclismo em si, mas na tua infância, quais foram os esportes que chamaram a atenção e como é que essa coisa foi evoluindo? Pode remontar lá para... Sim, sim. Bom, na verdade, o amor pela bicicleta assim, começou na minha infância mesmo. Né? A primeira comunhão veio em uma Monarch. Monarch é ótimo, né? Então ali, desde lá, nunca parei de ter bicicleta. Né? Uhum. E também, assim... uma paixão pela velocidade, né? Eu me lembro que essa bicicleta era uma torpedo, ela era torpedo, não era catraca, né? E freava para trás, né? E era coroa 20 atrás. E eu me lembro que eu troquei a coroa para 14 naquela época já. Né? Bem pesada, né? Um pouquinho depois para poder correr com o pessoal Sim. ali da zona, né? Sim. Então esse interesse assim pela velocidade já veio lá daquela época, né? Depois eu continuei, assim, eu sempre fui ativo, assim, na parte esportiva, eu jogava futebol no campinho, assim, tinha um campinho perto de casa, ali na Bento, né? E futebol, enfim. E daí, mais adiante, eu entrei no colégio militar e daí tive um acidente que rompi o ligamento do ombro, onde eu fui quase que obrigado a fazer uma fisioterapia. E na época não dava para fazer cirurgia. Isso com que idade, mais ou menos? Foi em 75. 75. Que eu tive esse acidente. Eu botei uma Kombi lá e tal. Então, o médico falou para mim, olha, tu tem como nadar? Eu digo, tenho. Daí a minha mãe tinha um título do União, em Porto Alegre, que passei para o meu nome e comecei a nadar no União. Tu era de Porto Alegre? Morava em Porto Alegre. Nascido em Porto Alegre? Não, eu nasci em Santa Cruz. Santa Cruz. Uhum. Então foi assim, através de um acidente que eu comecei a nadar. Né? Uhum. E daí fui pegando gosto, né? Eu fumava naquela época, né? Eu ia para a piscina com um cigarro na boca e o isqueiro e outro cigarro na toalha. Grêmio de União. Cara do céu. Que época, hein? Saía da piscina, acendia o primeiro. Cigarro naquela época era um negócio bastante popular, né, entre os jovens, né? Hoje já não é mais tanto. Eu fui largando, né? Porque eu comecei a criar interesse, né? E tinha um senhor lá também, um mormon, ele tinha 55 anos na época. Eu tinha 30 e poucos, né? Aquele senhor para mim era um exemplo, assim. Ele ficava na piscina para lá e para cá, na piscina olímpica, né? Eu digo, pá, como nada esse homem, não para de nadar, ele fazia 2000, assim. Eu digo, pá.
Daí eu comecei a conversar com ele. Ele começou a pôr uma pilha em mim para parar de fumar, largar o cigarro. Eu comecei a diminuir e comecei a melhorar na água, até que eu larguei, né? Isso tu tinha uns 24, 25 anos mais ou menos? Isso foi com... foi por aí. Foi 75, 25 anos. 25 mais ou menos. E aí tu foi te espelhando nesse senhor aí, começou a nadar, começou a nadar mais. Foi lá que eu conheci o Jonas. O Jonas Tadeu. Naquela época ele nadava lá, dava aula, né? Sim, o Jonas foi técnico do União por muitos anos, técnico de natação da equipe. Com ele na piscina às vezes. Né? O Jonas que também é de Porto Alegre. É de Porto Alegre. Também de Porto Alegre, exato. E depois eu já tinha comprado uma Caloi 10, né? Eu andava assim no final de semana sozinho, ia até Guaíba, ali voltava, parava em cima da ponte com a bicicleta, olhava o rio e tal, sabe? Essa coisa pela bicicleta. Pela aventura também, aventura, né? Aquele gosto de pedalar, né? Sim. Subia Ramiro lá e tal. Né? E fui indo, né? Daí eu acabei me mudando para São Leopoldo de novo, né? E daí, uma época, eu comecei a fazer mergulho de apneia. Encontrei o pessoal de Porto Alegre, amigos meus lá. Então, o Vicente conheceu o pessoal do Corpo de Bombeiros, da Brigada, muito divertido. E eu comecei a mergulhar com eles. Né? E tu vieste para São Leopoldo em função da arquitetura, da Unicinos ou não? Me separei, daí meus pais moravam aqui, daí eu vim morar com eles aqui. Perfeito. E, Mário, quando é que entra o triatlon na tua vida? Em seguida. Eu parei de fazer um mergulho por causa do triatlo. Parei por causa do Fernandão. Fernando de Fenteller, grande mito do triatlo aqui de São Leopoldo. E naquela época a gente se encontrava na Shape, onde o Vicente também andava ali. E o Fernandão uma vez falou para mim, olha, vamos fazer uma prova de triatlo em TAPS, vai ter uma prova agora, vamos. Fazia um mês assim que a gente estava ali e tal. Eu digo, então vamos. Eu tinha Caloi, né? E ele tinha uma bicicleta lá, guidão completamente limpo, liso, sem nada, sem freio, sem nada, sem manete, sem nada. Um cafão. E fomos fazer a prova, lá em TAPS, no circuito, né? E até foi muito gozado, porque antes ele foi encher o pneu da bike dele no posto, né? E o frentista, um moreno lá, disse assim para ele, tu vai fazer com essa bike? Aí eu digo, sim, sem chance. O frentista falou, sem chance. Especialista em ciclismo. Terminou a prova, ele ganhou a prova. Tirou o primeiro lugar. Fernando era muito forte. Freava com tênis. Ele freava com tênis. Um tênis, cara. Fazia a volta, né? Sim. A volta. Sim. Circuito. Daí o Fernandão, vamos lá no posto lá, falar com o cara, tirar o saco do cara. Daí a gente foi lá depois. Mostrar a medalha. O cara ganhou, mostrou a medalha aí. E tu, Vicente, tu acabou, o Mário entrou no triatlon e tu acabou... Isso foi em 92. 92. Pois é, mas aí vou mudar aqui a linha, tá? Mário, tu em 92, eu acho, tinha o quê? Uns 10 anos o triatlon no Brasil. Parece que começou em 82, 83 no Rio. Muito difundido. Não era muito difundido, né? No Sul não tinha. Não tinha muito, né? A federação começou, essa prova foi a primeira prova. E aí o Mosquitinho te pegou. Daí o Mosquitinho me pegou. Em seguida teve uma prova do Lami, largava lá no Lami. Prova tradicional, né? Não, mas foi uma prova diferente. Era uma prova de saída e chegada. Sim. Porque também tinha as provas que você saía do Lami, mas vinha até o gasômetro, né? E daí rodava por ali. Essa foi essa primeira que eu fiz. Acho que foi a única que teve. Eu fiz essa em seguida. Né, também. Depois foi uma sequência. A federação começou a fazer um campeonato, né? E houve muito assédio também. O pessoal começou a gostar, chamava atenção. No final, tinha bastante gente fazendo. Né? Sim. E a partir tu vendo, como é que começou a tua iniciação? Desculpa, Vicente, agora seja bem-vindo aí, fato, oficialmente aqui ao nosso programa. Eu já me acompanhava, assim, nas provas. Já acompanhava nas provas. Essa prova do Lami específica, né? Eu lembro que eu fui assistir. Eu não competia, né? Isso aí foi em 92, né? Eu lembro que eu fui olhar, assim, naquela época eu não estava treinando, não fazia muita coisa, eu acho, de esporte, né? Tu tinha 13 anos, né?
Era um fedelho, mas eu lembro do Fernandão chegando na transição, freando com os pés. Eu me lembro que nunca esqueço que eu vi. Esse é uma fera. Mas achei bacana, assim, aquele entorno, né, da competição e tudo mais. Né? E aí eu me lembro também, não sei, Vicente, tu deve ter passado por isso, o Fernando quando entrava na piscina ali da Shape era uma alegria só, né? Aquele cara voava naquelas raias ali, e brincava com todo mundo e tal, um cara muito acessível, né? E os treinos que ele fazia também os treinos eram bem pesados, então não era muito difícil de tu te motivar a treinar olhando o Fernando também, né? Ele puxava o pessoal. Puxava, né? E queria trazer também o pessoal pro triatlon, né, o Fernando, né? Sim. E aí tu via o Fernando nadando ali, viu o Fernando ganhando a prova, viu o pai fazendo triatlon. Querendo ou não, né? Aos poucos eu fui, né? A gente foi assim convivendo, então a gente vai, né? Acabei me inserindo, né? Assim, um pouco nessa rotina aí. Mas eu comecei lá atrás, né? Tipo assim, eu comecei com a natação desde pequeno, né? Por função da asma, né? Então, eu morava em Porto Alegre, né? Então, do lado do União, né? Então, estava sempre lá no União, nadando, né? Fazia aula lá, né? Nunca parei, né? Assim, a natação, né? Mas, assim, de forma, assim, competitiva, assim, eu nunca... Até os meus 17, 18 anos, eu nunca tinha participado, né? Assim, Aí, quando eu vim aqui para São Leopoldo, né? Eu passei na faculdade, vim morar aqui, daí com o pai, né? Morava lá com a mãe. E aí, eu comecei eu nunca me esqueço, eu fui um dia nadar na Shape lá, não sei se foi tu, convidou, não sei como é que foi. Eu fui nadar de calçãozão, assim, nada junto. Daí tava treinando o Senna, o Fernandão, tinha o Felipe Cidade. Daí eu fiz um treino lá com eles, quase morri, né? Mas consegui, tipo assim, acompanhar de uma certa forma, né? Acompanhei o treino. E daí então comecei a fazer mais uns treinos de natação com eles, daí fui melhorando, né? Daí comecei a correr aos pouquinhos, aí comecei a entrar com a corrida, né? Mas a bike até então, não. A bike eu não tava começando a pedalar, sabe? Daí a minha primeira prova foi um duato aquático, em Porto Alegre, acho que foi israelita, não me esqueço. Eu tava naquela época nadando, um pouco mais treinando, achava que tava nadando bem, né? Não, mas tu nada bem, cara. Mas assim, naquela época eu tomei um sufoco, eu nunca me esqueço. Eu saí da água assim, pensei, não vou mais fazer isso aqui nunca mais na vida, né? Aí saí para correr. Só que eu não sei como eu corri bem, né? E naquela prova eu ganhei na minha categoria, de 18 a 19 anos, né? Que tinha até o Cristiano Campos de Carvalho, que era um baita O cara nadava muito bem, né? E ali começou, né? Daí eu fui para os duato aquático, né? Daí, quando eu já estava no triatlo, né? A primeira prova de triatlo foi em Torres, 96. Largando a Ilha dos Lobos. Saía ali nadava no Mampituba, né? Daí tinha que largar a favor da correnteza, vinha e tinha que se escalar nas pedras para sair do Mampituba, né? Daquele jeito. Bem raiz esse triatlo aí. Tu não voltava, né? Tu ia pro mar, né? Indiano. Comecei nessa prova aí, pra você ter uma ideia, né? Daí eu lembro, a natação foi bem difícil, né? Mas foi rápido, a natação, nunca sei se foi, eu acho que 7, 8 minutos saímos da água, muito rápido da correnteza, né? Aí eu peguei a bike e saí, né? Daquele jeito, me arrastando na bike, né? E pegava a estrada do mar, lá ia até o trevo de Itapeva e voltava, né? E acho que na volta, né? Não lembro, esse aqui passa por mim, né? Mas passou assim, flechada, né? Olha só. Ele só perguntou, né? Se tá tudo bem. Eu falei, não tô bem, tô mal. Eu digo, então tá, esse já era. O pai vai ganhar. Aí ele foi embora, né? Não voltou. Em último eu não chego, né, Mário? Mas aí depois larguei a bike, eu estava morto, né? Aquela coisa, cara, achava que tinha condicionamento para fazer a prova, mas não tinha, né? Aí corri lá, na corrida, aí passei ele, né? No finalzinho. Na corrida te buscou. Não acredito. Olha só. Mas naquela época, assim, a gente corria no meio do calçadão, assim, eles não fechavam, né? O trânsito, sim, assim, era um sim. negócio meio a Bangu, né? Meio a Bangu. Esse é o termo mesmo, né? Bom, os primórdios aí do triatlo gaúcho, né? Muito bacana, né? E, Mário, quando tu entrou nesse negócio de cabeça e cara, eu me lembro de ti com a caminhonete que tu chegou hoje aqui, eu até tava brincando contigo, a caminhonete tem 32 anos, tu falasse, né, Mário? Essa aí tem 32, eu tinha uma outra que hoje está com ex-sogro do Vicente, era essa que eu andava. Tá. Essa que sofreu conosco. Sofreu com vocês ainda nas provas, 8 bike dentro e... 83, uma caçamba atrás. Empilhava as bikes, empilhava assim.
E tu chegaste a fazer alguma prova fora daqui, Mário, também? Ou ficou só aqui no estadual? A primeira prova que eu ia fazer fora era no Triatlon de Santos. A gente estava treinando bem aqui na cidade, era o treinador, a gente fazia circuito ali na Unicinos, tudo, na pista. Mas daí me deu uma lesão de fazer a corrida só no sentido, me deu uma lesão aqui no trocânter. Daí eu tive que, não fui, o pessoal foi, eu não fui. Certo. Mas tu tinha a ambição de ir lá fazer o Troféu Brasil, então, que eu acho que era o Troféu Brasil em Santos, né? Se desse sequência, talvez eu tivesse seguido esse rumo, mas não foi mais. Eu fui só para Caiobá, em Santa Catarina. A gente foi várias vezes para Caiobá, e Santa Catarina também, Garopaba, direto, assim, teve muito triatlo lá também. Buscando prova. Uma prova muito boa, vocês também foram em várias, né? Pois é, Vicente, eu ia te perguntar, e tu, como é que foi teu desenvolvimento no triatlo? Eu fiquei mais assim nessas provas aqui mesmo do Gaúcho e no eixo ali, Santa Catarina, até Caiobá, né? Caiobá, digamos assim, era a prova que a gente ia, era a assim, prova-alvo, prova-alvo, assim, a gente ia para tentar algo melhor, uma prova assim. Nível nacional, né? Sim, né? Prova muito tradicional do calendário, né? Gente boa. Sim. E no triatlo foram assim, basicamente essas provas aqui mais no sul, assim, né? Mas tu na tua categoria tu era um cara mais ponteiro, né, Vicente? Eu comecei... Tu nada muito bem. Eu comecei competindo sempre na minha categoria, né, por idade, né? Depois de alguns anos eu entrei na elite, né? Daí comecei a correr ali do lado do Fernandão, né? Viste, Lemos, né? Preto, essa turma toda, Frank, né? Frank, tava começando. Competi muito tempo com eles, né? Mas, assim, chegou um ponto que tava bem difícil, assim, porque o triatlo meio que deu uma mudada, assim, na dinâmica das provas, né? Tipo, quando entrou o vácuo, né? E aí, assim, o triatlo virou uma prova do nadador, cara, tu tinha que nadar muito bem, assim, eu nadava bem, mas tinha que nadar muito melhor. E correr muito bem, né? Então, assim, meio que deu uma quebrada. Então, assim, eu ficava, assim, entre os primeiros ali. Mas, assim, pontear assim, para ganhar a prova era difícil. O nível era muito alto aqui, né? Tinha um pessoal muito bom, né? Então, aí que deu uma separada. Essa questão do vácuo, quando entrou, aí mudou um pouco a dinâmica das provas. Essa é uma questão que tirou muito triatleta bom do triatlon olímpico, né? Porque tem a questão do vácuo e aí, em função disso, houve migração para provas mais longas, né? De endurance mesmo, de meio Ironman, né? E muitos saíram fora disso aí, né? Eu tinha um ciclismo forte, né? A natação era boa, né? A natação boa e um ciclismo forte. Então, eu conseguia despontar ali no ciclismo. Na corrida, eu tentava manter. Porque, assim, era difícil segurar. Depende do corredor que vinha atrás. Tipo, vinha não sei se lembra do Eduardo Kleinbing, né? Corria horrores, né? O Eduardo corria muito. Aí eu tentava tirar o máximo que podia de distância para chegar na frente, né? Chegou a pegar o Ricardo Nilsson também na história? Sim, chegamos... Ele começou depois, eu estava meio que parando, assim, né? Quando ele começou, assim, a participar das provas de triatlo, assim, né? Eu competi até 2013, mais ou menos, assim, né? De 96 até 2013, assim, eu consegui competir de forma mais contínua, assim, sem parar, né? Aí tiveram umas lesões no meio do caminho aí que dava altos e baixos aí, né? E judia, né? Judiava muito, assim. Sim. E quando é que tu para com o triatlo, Mário? Eu parei em 2003. Foram 11 anos. 20 anos atrás. 11 anos de triatlo. É a mesma duração do Fábio Bergen. Me deu uma arritmia depois de uma prova em Porto Alegre. Eu tinha treinado muito, estava muito bem, mas estava muito quente. E eu me excedia na prova, né? Acabei ganhando na categoria, tudo. Mas sofri muito. Mas fiquei bem, eu estava bem treinado, né? No outro dia eu senti que meu batimento foi a 36. Estava trabalhando na mesa, né? Daí acendeu a luzinha, né? Daí, início da arritmia. E aí tu foi olhar esse negócio mais de perto aí? Daí eu tive que parar, né? Fui médico e tal. Daí, mais adiante um pouquinho, já tive que fazer uma ablação. Aliás, o meu primeiro procedimento foi um eletrochoque. Para tentar regularizar o ritmo de batimentos. Depois fiz 2 ablações, né? Instituto de Cardiologia. Daí foi um período que eu parei, né? Parei quase 10 anos, né, de fazer. Mas continuava nadando. Né? Só na natação? Natação, assim, de leve. Né?
A bike, não mais. Até comecei a competir nos campeonatos de natação também. Fiz Na Master. várias provas pela Bote-Sul, né, pelo Shake também. Uhum. Sempre tinha, né? Era muito intensa a programação aqui em São Paulo. Interessante isso aí. Uhum. Porque o nosso grupo aqui de atletas eram 7 ou 8, né? 7, por aí. Por aí. Proporcionalmente, só Porto Alegre nos ganhava em número. Sim. É bastante gente para uma cidade assim, Pequena, né? pequena, né? Uhum. Então tinha uma expressão bem, e isso de certa forma divulgava, né? Para o pessoal daqui, né? Então, A imprensa dava muito apoio também para a gente, sabe? Na Rua Grande, no Vale dos Sinos, a gente fazia matérias, a gente ia lá, ganhava uma prova, ia lá, mostrar as medalhas, os troféus. sim, gerando conteúdo para a revista, né? Naquela época era uma revista de várias matérias. bem respeitada, né? Uhum. Eles divulgavam as provas, os resultados também, sabe? Bem legal. E tu, Vicente, tu teve essa tua, vamos dizer assim, essa carreira aí de elite no triatlo, e quando é que tu começa a pensar em parar com o triatlo, cara? E por quê? Em 2013, mais ou menos, quando eu parei, assim, né, eu tive algumas lesões, assim, que atrapalharam bastante, né? Primeiro eu comecei com uma fratura por estresse também na corrida, né? Eu me recuperei, voltei, né? Tive algumas lesões também de corrida também, né? Na panturrilha, até tive que parar um tempo, né? E por último eu tive uma lesão no calcanhar, esporão de calcâneo, em função de... naquela época a gente competia, né? Melhorava, curava e voltava a correr forte, né? Então a gente não tinha também, pelo menos eu não tinha assim muito cuidado assim com o corpo, né? A gente só moía assim de certa forma, né? Nas provas. Então isso aí me deu também, eu tive um esporão calcâneo, tive que parar de correr. Aí claro, daí começou também a rotina de trabalho, família, né? Filhos, né? Daí eu meio que não conseguia mais encaixar na rotina o triatlo, né? Porque era muito tempo, né? Pelo menos todo dia tinha que ter 2 modalidades, né? Ou nadava e pedalava, ou nadava e corria, né? Então não estava conseguindo encaixar isso, né? Aí quando eu voltei na natação, comecei a nadar, né? Comecei a nadar na Bote-Sul, comecei a fazer os master ali, né? Com o pessoal, né? Foram alguns anos ali, né? Fiquei alguns anos competindo ali com o Jonas, ali com a equipe, né? Muitas travessias. Travessias também, eu fiz algumas, né? Mas a bike sempre junto, né? Eu nunca larguei totalmente a bike, né? Sempre dava minhas pedaladas aqui e ali, né? Comecei daí no mountain bike, né? Fazer uns passeios aí, né? Mais assim, nível também de recreação, né? Nada muito sério de competição, né? Nunca parece que a gente entra às vezes numa fase de dizer assim, não, tá ok, já fiz a minha meu semi-profissional aqui no esporte e tal, agora as prioridades são outras, né? A gente mantém uma certa atividade, mas já não com aquele objetivo de performar e tal, mas é para se manter ativo. Não, assim, ficar parado mesmo, eu não curtia muito ficar parado sem fazer nada, né? Então alguma coisa eu tinha que estar fazendo, né? Então, natação, bike, corrida, de vez em quando eu corria, assim, quando o pé não incomodava, né? Mas não dava mais, assim, para treinar mesmo, assim, corrida. E nessa tua parada, Mário, assim, foi difícil para ti aceitar essa questão de não... Cara, essa é uma curiosidade que eu tinha, fiquei pensando... Muito difícil. Foi difícil, vida, cara. Era uma rotina, assim, que a gente tinha de treinamentos, assim, questão de 4, 5 horas por dia, a gente, né, levantava cedo, saía para pedalar, ia lá para integração, para nadar, corria no final do dia, então era uma coisa, assim, muito prazerosa, né, porque tinha os amigos, né? A turma toda, a gente via em função daquilo, né? Foi muito bom. Sim, fazia amizade também com outros competidores de outras cidades também, né? A gente conheceu muita gente, era muito bacana, muito legal. Nossa vida era quase que voltada para o triatlo, assim, né? Mas foi muito bom, foi um período marcante, assim, sabe? E para ti, Vicente, também foi difícil essa coisa de terminar com triatlos, assim, cara, não vou seguir mais nisso aqui, vou... assim, eu cheguei num ponto assim também que eu pensei bem assim, né? Porque a gente competiu durante muito tempo, né? Assim, e eu cheguei num nível também que tava assim também virando muito assim, às vezes parece compromisso, sabe? Tem que treinar e bem. Daí até além das lesões, mais isso aí também acho que precisava também dar um tempo assim para até para a cabeça, né?
fazer outras coisas, assim, né? E a gente fica muito mas, assim, bitolado. a gente fica, né? E chegou num ponto também que a gente ia mais ou menos no automático, assim, né? Tava legal, mas tava assim, tipo assim, elite não tem, né? Não é diversão mais, né? Não, ali é ali pra pancadaria, né? pancadaria, né? Daí era é coração na boca o tempo todo, né? Tinha alguém assim que tu não topava muito na elite? Todos, não topava nenhum desses. Não, tinha ali. É que o triatlo é um esporte mais, assim, muito individual, né? Assim, Sim. Eu lembro, a gente competia junto, interagia com o pessoal, assim. Aqui da cidade eu corria muito com o Senna, né? A gente competia junto, interagia bastante, né? André Senna. Com o Fernandão, né? E tudo mais, né? Mas, assim, na prova é cada um por si, né? A gente não queria ganhar do outro, não interessa, né? Quem fosse, né? Era pauleira mesmo. Uma pauleira, né? E quando é que tu retoma, Mário, a questão com a bike? A partir de quando aí? Foi em 2014. 2014. Porque com o fim do triatlo eu vendi minha bike, né? Minha Speed. E daí fiquei sem bicicleta. Mas em 2014 eu comprei uma bicicleta. Uma Speed também? Eu comecei, mountain bike. Mountain bike. Daí eu já comecei a pedalar, depois troquei por outra. Depois a Vicente me convidou para fazer aquela subida do Rio do Rastro. Me inscreveu naquela que baita convite, hein, Vicente? Rio do Rastro e Corvo Branco. No fim de semana fez os dois. Nossa. Acabou não tendo a prova, né, filho? Ah, sim, isso foi antes, tá. A gente fez inscrição cancelado, tudo, nem sei porquê. Daí a gente ficou com os ingressos, né? E um belo dia ele me convidou, vamos fazer tal dia lá, foi em novembro, né? Porque eu tinha reservado o hotel, tudo lá em Criciúma, né? Tava tudo reservado, aí não saiu a prova, por causa da pandemia, eles adiaram, né? Sim. Quem sabe a gente vai para lá para não perder, vamos subir, né? Vamos subir o rastro, né? Daí no caminho esse aqui já falou, tem um Corvo Branco, né? Quem sabe a gente não sobe no sábado do Corvo Branco. Daí fez o Corvo Branco e no domingo fizemos a subida do rastro. Nossa, mas antes disso, quando ele me falou nisso aí, eu comecei a fazer um plano, né? Começou a treinar. Ele estava treinando, claro. Treinar, é isso, eu ia te perguntar. Fazer musculação. Se não fosse a musculação, eu não teria subido. Não teria força. Não. E tu, Vicente, tu voltou pra bike, o teu negócio sempre foi road, né, cara? Nunca foi o mountain bike, né? Na verdade, sou speedeiro, né? Speedeiro. Né? Speedeiro que me metido também a mountain bike às vezes. Mas tu tem mountain, tu anda de mountain também? Tem mountain bike. Na verdade, mountain bike, a mountain bike eu comecei, deixa eu ver, eu acho que foi mais ou menos, foi bem antes da pandemia. Eu tinha comprado a mountain bike, comecei a andar, andava por cidade, assim, sabe? Mais recreativo. Mas antes da pandemia ali, quando fechou tudo, né? Aí eu comecei a treinar mais, assim, bike, ciclismo, né? Ciclismo. Daí comecei a treinar ali com o Tonho, com o Luiz Antônio Mendes ali, né? E aí começou a me dar umas orientações de como andar, assim. Eu achava que eu sabia tudo pedalar sobre ciclismo. Eu achei, fazer triatlon é a mesma coisa, não vai mudar muito, né? Mas é bem diferente, né? Então, daí eu comecei a treinar mais específico, né? Assim, só o ciclismo, né? De forma mais contínua, né? Comecei a fazer algumas provas, assim, né? Para sentir como é que era, né? Assim. Tu faz provas como amador? Tu faz integrando uma equipe de amadores? Ou tu tá na elite já do ciclismo? Não, a elite tá muito longe ainda. Tá muito longe. Mas assim, eu comecei a competir em 2019 para 20, assim. Avulso, né? Sem equipe, né? Sim. Treinando ali com o Tony, a gente ia junto nas provas e tudo, pegar experiência. E ano passado eu entrei numa equipe, que é a equipe Acivas, né? Ali de Novo Hamburgo, do Beto ali. Aí comecei a competir por eles ano passado, né? Então né? Para mim já foi uma experiência nova, né? E qual é o teu papel dentro da equipe? Vicente, porque a gente tem lá o sprinter, tem o gregário, tem... A minha característica é de passista, né? Passista. Não tenho, assim, o triatlo, na verdade, te coloca nessa condição ali, né? Porque é 20 km, 40 km, né? De forma constante, né? Mas eu tenho essa característica, assim, de tocada, né? Mas eu tô tendo que, assim, me moldar, né? Em função dinâmica das provas, né? Que são provas, assim, de curta duração, de 1 hora, né? Com um pelotão grande, né? Então tem muita aceleração, retomadas, né? Tem um sprint de chegada, né? Então tem que ter também velocidade, tem que ter... Então é outro
É outra pegada. É outra pegada. Uhum. É muito diferente, né? E tem o jogo de equipe também, né? Tem muito jogo de equipe, né? Tem, assim, na minha categoria, eu participo hoje na Master B2, que é de 45 anos até 50, né? Então, ali tem uns 20 atletas, mais ou menos, né? Da equipe agora não tem ninguém junto comigo ali, então eu tô assim representando a equipe, né? Mas correndo sozinho ali, né? Naquela categoria. Mas tem as outras equipes, que tem 2, 3 atletas, então tem um jogo de equipe, né? Então, Sim. Então tem que estar ligado, né? Os caras voam, né, cara? Voa, anda muito, anda muito. E Mário, tu fez essas provas assim mais de desafio pessoal, de subir montanha e tudo, mas tu tá competindo em alguma categoria? Eu fiz uma competição só de mountain bike. Uhum. Aliás, fiz 2. O Vicente me convidou também, eu fui e fiz uma em Guaíba, um desafio lá, da Costa Doce, um barral. Foi legal. Tirei segunda categoria, nunca tinha feito. Tu é um cara competitivo, né, Mário? Eu gosto. Tu é competitivo. Quem olha ele assim é sangue doce, né? Assim, tranquilo, mas... Só não me acedo mais porque eu tenho que cuidar do coração. Ficar monitorando, né? Sim. Mas tu resolveu esse problema da arritmia? Eu tomo medicamento. Tá controlado. Eu sempre tomei medicamento. Só que eu comecei a melhorar no momento em que o médico acertou o medicamento, a dose, né? E eu tive que manter uma rotina de exercícios. Então, para mim, nadar e pedalar é fundamental. Tu nada quase todos os dias, né, Mário? Não, eu tenho nadado terças e quintas. Terças e quintas. Só 2 vezes por semana. Umas 4 vezes por semana, mais ou menos. Né? E hoje tu tem uma estrutura de treino, assim, pro teu pedal ou mais é pelo lazer? Eu só é assim, porque até para pedalar em grupo é difícil para mim em função disso. Tem dias que eu tô bem, tem outros dias que eu não tô muito bem. Então, às vezes, se tu vai em grupo, tu fica constrangido de ter que voltar ou não poder seguir o pessoal. Então, sim. Às vezes eu ando muito bem. Assim, eu tenho me sentido muito bem, sabe? Não tenho dado mais nada comigo, né? Tenho até exagerado, às vezes, as pauleiras. E a orientação médica foi sempre de manter fazendo atividade física com moderação. Com moderação. Essa moderação, às vezes, é difícil, né, mano? Eu só faço na natação. Natação me policio mais. Porque é fôlego, né? Sim. A arritmia te tira o fôlego. Assim, ela te tira aquela... Por mais que eu treine, eu sinto falta. Por exemplo, vou dar uma sprintada aí, tem um tempinho ali que eu tenho que parar, largar, porque senão o coração vai, né? O fôlego não é a mesma coisa, mas... E tu, Vicente, como é que tá essa tua estrutura de treinos? Porque tu tá na competição agora, né, cara? Eu comecei... Tô sábado agora. Eu tô seguindo, assim, uma planilha de treino, né, ali com uma assessoria, né, que é a GT Assessoria ali do Tonho, né? Tonho do Gregory, né? Então agora está mais assim, de forma mais específica, né? Assim, daí tem o calendário de competições do Gaúcho, né? Então a prioridade são as provas do Gaúcho, né? Então a gente foca essas provas alvo, assim, né? É engraçado, né? Porque o ciclismo, como o triatlo, como a corrida de rua, ou a própria natação, aí a gente falou da natação master, né? Ela te entrega um estilo de vida, né? Te entrega a competição principalmente entrega um objetivo que te faz assumir um estilo de vida, né? E nessa linha, eu queria te perguntar assim, vocês dois, fiquem à vontade aí, vocês têm alguma preocupação em relação à nutrição hoje, né? Em relação a reforço, como tu tinhas comentado ali antes, né, Mário? Vocês têm algum trabalho além do ciclismo para que com o ciclismo saia tudo bem, assim, ou não, é ciclismo e vamos lá e... Não, tem que preparar o corpo, não dá assim, simplesmente para só sentar em cima da bicicleta e fazer força, né? Eu estou fazendo 2 vezes por semana, eu faço trabalho de funcional mais voltado, né, assim, para o ciclismo, né? Então é um trabalho assim de 30, 40 minutos, sem peso, mais repetições, tem algum peso sim, né, mas nada muito... Assim, mais com o peso do corpo. Trabalha muito assim a questão de isometria, né, abdômen, lombar, essa parte do corpo também que a gente tem que se estruturar em cima da bike, né? E tu faz força em cima da bike, né? Tu tem que fazer um sprint, tu tem que fazer força, né? E tu fica às vezes 4, 5 horas em cima da bicicleta, né? Então teu corpo tem que se sustentar ali em cima, né? Então eu tenho feito, né, 2 vezes por semana esse reforço, né?
E na nutrição? Nutrição assim, também, tenho acompanhamento. Eventualmente eu vou também na nutricionista para dar uma acompanhada, dar uma orientada, né? Questão de pré-competições, pré-treino, intra-treino, assim, pós-prova, assim, sabe? Não adianta, tem que ter, assim, uma orientação, senão a gente não... Hoje em dia se fala muito na ingestão de carboidratos, tantas gramas de carboidrato por hora, né? Então, uma coisa assim que... pensando nas provas que eu participava, assim, no início ali, eu passava longe disso, nunca chegava nem perto, né? Então, você tem que saber o combustível certo ali, né? Para tu poder aguentar, às vezes, 4, 5 horas de prova, né? Sim. Teve uma prova aí que eu fiz ano passado que foi quase 5 horas, né? Ali no Gran Fondo, ali, né? No Gran Fondo. Então, assim, uma prova foi 145 quilômetros com 3 mil de altimetria, né? Então, é 4, 5 horas, 3 mil, assim, cara. E cheguei ainda com cãibra nas pernas, né? Mas cheguei, né? Nós nos encontramos esses dias, né, na rua aí tu vinha falando da questão também da própria idade, né, Vicente, como isso começa a pegar na questão da recuperação, né? Faz um treino, te alimenta, mas parece que o corpo no outro dia não dá aquela resposta que a gente espera, né? Já muda, agora o corpo não aceita qualquer desaforo, né? Sim, é verdade. Tipo, a gente faz, geralmente, sim, eu tenho uma rotina, são os 2 dias, assim, que tem treino, assim, mais... um pouco mais intensos, né? Daí, no outro dia é um treino bem leve, só gira as pernas, né? Às vezes uns 2 treinos, assim, para recuperar, né? E tu que está nessa área do ciclismo aí mais competitivo, tem que estar na rua o tempo inteiro. Claro que hoje a gente tem o apoio dos rolos, né? O rolo Smart, lá dá para treinar em casa muitas vezes, está chovendo. Então... Cara, quais são as dificuldades que tu tem visto assim dentro do ciclismo, desse ciclismo mais competitivo? No caso, assim, para treinar é a questão, assim, do trânsito, eu acho, assim, que é mais, assim, como é ciclismo de estrada, né? Então tem que estar muito na estrada mesmo, né? Rodovia. Eu treino muito ali em Lomba Grande, né? De segunda a sexta, assim, eu vou de carro até o posto lá, ando por lá, para fugir das rodovias. Durante a semana não tem condição. Até pelo meu tempo eu não tenho condição de ir pegar um Taquara, fazer assim, pegar uma rodovia mais longe um pouco. Eu treino mais por ali, né? E intercalo também com o treino assim indoor, né? Mas tem que estar muito atento com o trânsito hoje em dia, porque tem cada vez mais carro na rua e motoristas, assim, nem todos respeitam a bike, então você tem que também te cuidar um pouco mais, né? Não dá também para ficar distraído no meio da pista, achar que o carro vai desviar. Às vezes tu tá no cantinho, mesmo assim o cara ainda passa e tira um fino de ti, né? Quanto mais, não precisaria. Às vezes eu vejo, quanto mais espaço tu dá pro carro passar, mais ele vai querer chegar perto de ti, sabe? Eu já vi isso aí. Aquelas teorias que a gente vai criando, né? Tantas horas em cima da bike, né? Vai observando, né? Mas assim, tá mudando. A gente vê assim que tem uma mudança do motorista, assim, alguns estão realmente, tu vê que já passa lá longe, né? Até caminhão, às vezes, tu vê aqueles pontos de pista, né? Mas mesmo assim, ainda tem muita situação que a gente passa, assim, que dá medo. E tu, Mário, tá com alguma restrição alimentar ou tá te cuidando, assim? Eu tenho a minha dietinha, assim, cotidiana, né? Eu fico aquela mesmice, né? No feijão com arroz, né? Bananinha, não consigo passar sem banana, aveia. Banana realmente é uma amiga, né? Durante os treinos aí. Normal, sabe? Claro que quando eu vou longe eu levo um carboidrato, né? Mas eu não me cuido muito, assim, você deveria me cuidar mais. E, cara, e da tua parte, o que tu vê? Porque vocês provavelmente não treinam juntos, né? Mas como é que tá pra ti? Treinamos. Já treinaram muito aí, mas... Peguei muita roda. Quase me mataram. Mas enfim, né? E ele tinha uma coisa interessante, Vicente, ele olhava para trás. Você entrar na estrada. Ele ia. Se quisesse ficar na roda dele, você tinha que ficar ali, grudado, porque senão ele ia voava. Mário, e tu, o que tu tem visto, assim, qual é a maior dificuldade pro teu ciclismo, assim, na rua? De segurança? A questão do trânsito, né? Sem dúvida, né? Então, o trânsito é o inimigo número 1, vamos supor, do ciclismo. A bicicleta, ela tem que se adaptar ao que existe aí. O que existe aí é nada, né? Quer dizer... E todos vocês usam capacete, né? Tem que... Farol, né? Farol dianteiro, traseiro. Até nós comentamos bastante sobre isso no primeiro episódio com o Fábio e com o Evandro,
né, dessa questão toda da segurança, né? Então, eles falaram da luva, falaram do... Sim. Né? Farol, não me lembro de nós termos falado de farol, mas... eu não lembro, né? Eu uso muito a lanterna traseira porque como eu saio pra lá muito cedo, né? Eu saio 5h30, 6, aí ainda tá escuro, né? E aí eu levo a lanterninha traseira, né? Quando tá muito escuro, eu levo a dianteira também, né? Porque não dá para facilitar, né? Já ajuda. Se puder ajudar para sinalizar, melhor, né? Essa sinaleira dianteira, o cara acha que não, né? Mas ela tem uma... Já anda direto com a dianteira. Com a dianteira, né? Sem piscante. Até porque sempre tem um cara que tá vindo na contramão, né? E tem aqueles que não te E ele não te vê, né? exato. Tem aquelas... Tem uma esquina, aquela... O cara bota o bico ali, tu vem vindo, ele olha pro outro lado para ver se vem carro, às vezes tu... Cara, uma vez eu saí de Canela com a TT, né? Com a bike TT. E fui de Canela até o Caracol. E isso já era de tardezinha, assim. Cheguei no Caracol, ainda tinha um pouquinho de sol, mas baixando rápido, né? E eu me lembro que eu voltei, óbvio, né? E quando eu voltei, peguei a maior lomba desse percurso, né? De volta lá do Caracol, já tava um breu. E eu não vi. Um cara vinha descendo na contramão com o bike, ele passou por mim, assim, ele não bateu por milímetros. De bike. E ele vinha, cara, a sei lá que velocidade. Ele de bike, eu subindo de bike, e ele deveria estar descendo pela outra pista, né? Que seria no sentido do trânsito. Ele veio descendo a pista pelo trânsito contrário, né? E eu não tinha lanterna de frente. Ele não me viu. Ele passou por mim, eu tomei um susto, o cara também, nada aconteceu, mas podia ter sido... Por isso que é a importância dessa lanterna dianteira também, né? O pessoal pensa só na traseira. É o mesmo motivo que a moto anda de farol ligado. Exato. É o mesmo motivo. Para ser visto, notado. Cara, alguma história bacana aí para ser contada dessa vida de ciclista de vocês aí que seja interessante? Além da história do Diffenteller, que foi com a bike lá, ganhou a prova freando com os pés. Tem bem mais história, né? Eu não tenho tantas histórias assim, mas eu tenho uma prova que eu fiz, né, de ciclismo, né, quando eu estava começando ali, né, uma das primeiras provas, né, que foi a tal da Volta do Pinhão. Volta do Pinhão. A Volta do Pinhão ali em São Chico, né? Saía ali de São Chico, ia pela aquela rodovia que dá lá em Canela, né? Era 100 km, né? Eu pensei, 100 km é bom treinar, né? Assim, vamos fazer. E a estrada era estopogã, sobe e desce, tinha bastante subida longa, né? Só que o problema é que no dia tava 1,5 graus. E começou a ventar. E a sensação térmica no dia era menos 2,5 graus, uma coisa assim. Né? E eu, né, asmático, né, cheio de problema respiratório, fui, né? Era o ambiente perfeito. E assim, o vento, um negócio absurdo. Bom, no início da prova o pelotão já esfarelou, né? Porque não tinha como, né? E aí eu sei que eram 2 voltas 50 km, né? Eu sei que eu fiz, acho que só 25 km com o pelotão, o resto tudo sozinho, com a cara no vento. É pesado. Pesado. Eu lembro que eu cheguei assim, achei que eu não ia completar, mas quando eu cheguei eu não conseguia falar, assim. Tava sem voz, eu fiquei, eu acho que uns 40 dias com o pulmão fechado e a base de bombinha e tentando limpar o pulmão, assim. Eu pensei, olha, essa aí, nunca mais eu vou fazer, se eu soubesse que era assim... Essas atividades outdoor, o cara às vezes, né, dá uma subestima, né? Vai ser uma barbada e tal, né? E aí tu sai. Tem isso aí, às vezes as condições não estão as melhores, né? O vento, incluve, é tido como o pior inimigo, né? Que o ciclista pode ter, é o vento contrário. Eu fiz agora uma prova agora, final de semana, ali em Carlos Barbosa, que a gente fez toda a prova baixo chuva, assim, mas caindo o mundo, né? Com speed. Com speed, assim, e tinha horas que tinha, assim, em torno de 15, 20 centímetros de água na pista, né? Tinha um momento que a gente passou lá, a galera quase caiu, né? Descendo a 60, 50 por hora, aquelas lombas lá e molhado, né? É complicado, né? Não, tem que... tem que ser... Tem que controlar o bicho controlar ali, o bicho. E, Mário, tu tem alguma história, Mário? Lenda do Diffenteller aí, que quase correu de pé descalço aí. Tem uma muito hilária, mas essa eu não sei se eu posso contar. Vamos ter que perguntar aqui para as autoridades se pode ou não pode contar. Sei qual é que é. Essa aí. O Vicente que me lembrou.
É uma solução que tu encontrou para resolver um problema que qualquer um pode ter, né? Não, acho que eu não vou contar. Tem a ver com banheiro? Pode ser uma dica para alguém que... Não. Pode ser uma dica para alguém aí que... Deixa de ser uma dica. Aliás, falando em dica, o que seriam as dicas de vocês para quem está querendo ingressar nesse mercado do ciclismo aí? Para ti, eu tinha feito essa pergunta ali na nossa pauta, uma coisa mais direta para o ciclismo competitivo, né, Vicente? Mas, Mário, por favor, dê as tuas opiniões aí, tuas dicas aí. Quem quer iniciar no pedal, exato. Tem que escolher uma bike, né? Não precisa ser uma bike de ponta, né? O importante é começar a pedalar, né? Aos pouquinhos a gente vai sempre melhorando, né? E ficar muito atento para essa questão de segurança, né? De sinalização. Eu acho que procurar pedalar com alguém que já saiba pedalar é muito importante para quem está iniciando, né? Aí tu vai ensinando a pessoa, vai dando dicas e tal, ensinar falando como é que sinaliza. E andar em grupo de preferência, né? É muito mais segurança para andar em grupo do que andar sozinho, né? Principalmente para quem está começando também. E alguns conselhos assim que eu acho que são importantes, tipo assim, ó, que a gente vê muitas vezes com o cara que está iniciando com fone de ouvido, ouvindo música. Eu, por exemplo, o ouvido para mim é 80% dos sentidos ali quando eu estou pedalando, né? Eu escuto o barulho do cara que vem atrás, coisa e tal, então é uma coisa que eu não recomendaria. Né? Tem muito disso, né? Tem. E a visão periférica também é importante, né? Um óculos que não te tolha a visão, assim, né? Lateral, tem que ser um óculos com bastante amplitude. Luvas, né? Enfim, todo equipamento ali bem chamativo, né? Roupas bem chamativas, luvas, enfim, tudo que a gente... Começar. Fora equipamento, né? Câmaras e bomba, remendo. Isso tudo é bom levar junto. Aprender a lidar com a bike, né? Também fazer algumas manutenções, né? Pessoal, Sim. Eles não levam. E também comprar uma câmera boa, né? Um material bom, né? Porque... Uma fita, né? Exato. Proteção. Exato, né? São pequenos cuidados aí para quem está começando para ter uma experiência um pouco mais positiva, né? Muita gente começando a pedalar. Claro, nota, assim, muita mulher, principalmente, também. Como as mulheres aderiram Sim. ao ciclismo, questão assim, de pouco tempo, eu vi assim, aumentar muito o número de mulheres pedalando. Eu vejo muita meia cor-de-rosa até o joelho aí andando por aí. Impressionante, impressionante. Muito. A mulher, eu acho que inspira um pouco mais de cuidado por parte do motorista. Mulher, uma criança, assim, a mulher... A pessoa cuida mais, é uma mulher, tu já cuida mais, né? Então, de carro, assim, procura proteger, né? Exato. E pedalando forte, né? Forte. Eu ia até te perguntar se tinha me passado pela cabeça o negócio do ciclismo feminino. Como é que está isso dentro do ciclismo competitivo, a participação da mulher no ciclismo de competição? Olha, eu, assim, nessas provas, assim, do estadual, essas provas aqui na região, tem, assim... Tem um público feminino, sabe? Não é muito grande, mas tem, né? E elas pedalam forte. Elas não brincam. Assim, já tem provas, assim, que eu vi... quer dizer, prova do Gran Fondo, pegar um exemplo, que é uma prova essas provas a nível nacional, que o pessoal vem fazer. Ali eu vi que tem muita. Ali tem... Claro, vem gente de todo o país ali, né? E eu vi que tinha muita menina ali, assim, que competia e olha, pedalando bem. Um público bem grande, assim, olha, quase parecia que era meio com masculino, sabe? Bastante mulher mesmo. Que legal, né? Eu vi, assim, um crescimento vamos dizer assim, desse pedal urbano, né? Muito forte durante a pandemia, né? Porque as pessoas não tinham acesso à academia, não tinham acesso a outras facilidades aí para condicionamento físico e a venda de bicicletas durante essa época foi uma coisa né, fantástica. Cresceu né? muito mesmo. Cara, e como é que tu vê hoje o teu filho assim competindo na bike? Como é que tu te sente em relação a isso? É uma alegria, né? Eu curto muito, assim, eu quase não acompanho ele nas provas, porque são provas longe, né? E
geralmente não tem lugar para ir, enfim. Mas quando ele me convida, eu vou. Essa última eu arrastei ele. ele. Deixa aí, tem que convidar. Essa última eu arrastei ele, levei lá. Foi bem sofrida. Ficou o dia inteiro na chuva lá. Tu tem filhos, né, Vicente? Tem. E o que tu traria do teu pai e entregaria para os teus filhos nessa questão aí do esporte? Eu acho que assim, esse exemplo, né, de estar assim, no meio esportivo, né, de estar praticando esporte, né, querendo ou não, eles vão, daqui a um tempo eles vão escolher, né, qual é o esporte que eles vão querer seguir, né, mas assim, a gente está sempre respirando isso, né, então isso aí, a gente espero que isso aí também passe um pouquinho, né, para eles, assim, eles um tempo tomem gosto, né, escolha aí uma atividade física também que vai fazer bem para eles, né? Perfeito, é isso aí, que legal. Vai ser o tal pai, tal filho, tal neto. Né? É o que a gente espera, né? E tu já percebe assim alguma queda dos filhotes aí em relação à atividade física ou ainda tá muito... O meu guri assim tá meio ainda um pouquinho devagar, né? Mas assim, a minha guria tá gostando agora de vôlei, sabe? Esses esportes assim isso que eles nadavam, assim, quando era menorzinho, a gente levava para nadar e tudo mais, mas a minha guria agora tá mais, assim, no vôlei, assim, tá gostando, né? Vamos ver se permanece, né? Tá entrando na adolescência, né? Então pode mudar, assim, o foco ali do esporte, pedir que é uma coisa, pedir que é outra, né? Então acho que vamos ver se ela curte aí o vôlei. Sim, então o esporte para vocês é essencial, né? Mário, tu aí há tantos anos praticando esporte, continua, né? Nos vemos sempre lá na Barisul, nas terças e quintas lá, e não para nada, que nem o senhor aquele de 55 anos lá do União, né? Não para um minuto na piscina ali, né? Vai fazendo chegada e tal, né? Mas, gente, nós vamos então encerrando o nosso episódio aqui. Muito bacana, muito obrigado pela presença de vocês aí. E para você que está nos assistindo, a gente espera que tenha, de uma certa forma, contribuído aí para a sua motivação, né, para pedalar. E, por favor, não deixe de curtir o nosso episódio. E se você gostou tanto dele, também compartilhe com seus bikers amigos aí, que para nós isso é fundamental, né? A gente aumentar a audiência desse tipo de programa que só tem como objetivo incentivar as pessoas a pedalarem mais, certo? Muito obrigado e até o próximo episódio na semana que vem. Obrigado.